Era uma noite qualquer, e eu estava voltando para casa depois de uma viagem longa. O relógio marcava 2 horas da manhã, e eu sabia que precisava dirigir por uma estrada que já tinha sido palco de histórias sombrias. A solidão da estrada me envolvia, mas o cansaço e o desejo de chegar logo em casa eram mais fortes. A estrada era estreita e rodeada por árvores altas que pareciam se curvar sobre mim, criando um túnel natural de sombras. As luzes do meu carro iluminavam apenas um pedaço do caminho à frente. Eu não estava preparado para o que viria a seguir. De repente, um flash de luz surgiu no retrovisor e eu quase perdi o controle do volante. Olhei rapidamente e vi um carro que parecia estar me seguindo. No entanto, ele não era apenas um carro qualquer. Ele estava sem faróis e se movia em alta velocidade. O medo começou a tomar conta de mim. Deve ser apenas a minha imaginação, pensei, tentando me acalmar, mas a sensação de ser observado era inegável. Eu acelerei tentando me distanciar daquela presença inquietante, mas quanto mais eu acelerava, mais o carro fantasma parecia se aproximar. Eu não conseguia ver quem estava dentro, mas a pressão no meu peito aumentava a cada segundo. O pânico começou a se instalar. Eu precisava encontrar um lugar seguro. A estrada começou a ficar mais sinuosa e eu percebi que estava me afastando da civilização. Olhei para o lado e vi uma placa velha que dizia: "Cuidado, estrada perigosa." Meu coração disparou. O que eu estou fazendo aqui? Pensei. Mas não havia como voltar agora. Eu tinha que seguir em frente. Após alguns minutos de tensão, avistei uma pequena cabana à beira da estrada. Decidi parar. Se aquele carro estivesse realmente me seguindo, eu precisaria de ajuda. Saí do carro e bati na porta da cabana, mas não obtive resposta. O silêncio era ensurdecedor e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Voltei para o carro, olhando constantemente para a estrada, esperando que o carro fantasma não aparecesse. Enquanto isso, minha mente estava a mil. Recordei histórias que tinha ouvido sobre aquela estrada, sobre pessoas que haviam desaparecido, mas não podia me deixar levar pelo medo. Assim que me preparei para partir, um grito estridente ecoou pela estrada. Olhei para fora e vi uma figura na penumbra, parada bem no meio do caminho. Era uma mulher com um vestido branco, os cabelos desgrenhados e um olhar vazio. Eu estava paralisado, o coração batendo forte no peito. "O que é isso?" pensei. A figura não se movia, apenas encarava meu carro. Eu sabia que não era seguro ficar ali, então, com o máximo de coragem que consegui reunir, liguei o carro e acelerei em direção a ela. Assim que passei, senti um arrepio na espinha, como se algo estivesse me seguindo. Entretanto, a sensação de alívio durou pouco. A escuridão ao meu redor parecia mais densa e pesada. Comecei a ouvir sussurros vindos de fora do carro, como se vozes ocultas estivessem tentando me alertar sobre algo. Olhei para o lado e vi sombras se movendo rapidamente nas árvores. Eu preciso sair dessa estrada, pensei. Foi então que percebi que havia uma bifurcação na estrada. O sinal indicava que à direita havia um atalho que poderia me levar de volta à cidade. Sem pensar 2 vezes, virei à direita, acreditando que estava fazendo a escolha certa. A nova estrada era ainda mais escura e isolada. Eu só queria ver alguma luz à distância, algum sinal de vida. O silêncio era tão profundo que parecia que a natureza estava segurando a respiração. A tensão aumentava a cada segundo, e eu sabia que não estava sozinho. Após alguns minutos, avistei uma luz ao longe. Com a esperança renovada, acelerei em direção a ela. Mas, à medida que me aproximava, a luz começou a piscar, e então desapareceu. A frustração tomou conta de mim. Por que isso está acontecendo? Pensei. Preciso de ajuda. A ansiedade tomou conta do meu corpo, e em um momento de desespero, decidi parar o carro. Saí e gritei pedindo socorro, mas, em vez de resposta, fui recebido pelo mesmo silêncio opressivo. Olhei para trás e percebi que a escuridão parecia se aproximar, como se estivesse viva. Sentindo que estava perdendo o controle da situação, voltei para o carro e fechei as portas com força. As vozes estavam mais altas agora, como se várias pessoas estivessem tentando me avisar de algo, mas eu não conseguia entender.
E então, bem na minha frente, a figura da mulher apareceu novamente. Desta vez, ela estava mais perto. A expressão em seu rosto era de tristeza e desespero. O que ela queria de mim? Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar. A mulher começou a se aproximar lentamente, e eu senti um impulso de fugir, mas havia algo em seu olhar que me prendeu. Eu precisava saber o que ela queria. "Você está aqui por um motivo", sussurrou ela, mas suas palavras foram absorvidas pelo vento. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o carro começou a tremer. Eu olhei rapidamente para o painel e percebi que as luzes estavam piscando. Era como se algo estivesse interferindo no carro, como se a própria estrada estivesse viva e reagindo à presença dela. Em um instante, a mulher desapareceu, deixando para trás um rastro de frio intenso. Eu olhei em volta, desesperado, e percebi que as sombras nas árvores estavam se movendo de forma estranha. "Isso não pode estar acontecendo", pensei, tentando me convencer de que era apenas um pesadelo. Foi então que a voz da mulher ecoou novamente, mais clara desta vez. "Ajude-me", ela implorava. O desespero em sua voz me fez sentir um nó no estômago. "O que você quer de mim?", gritei, mas não houve resposta. As sombras pareciam se agitar, como se estivessem se preparando para algo. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair daquela estrada o mais rápido possível. Liguei o carro e acelerei, mas em vez de escapar, fui recebido por um bloqueio inesperado. A estrada estava fechada, como se algo estivesse impedindo minha passagem. Com o coração na garganta, olhei pela janela e vi os rostos sombrios me observando. Eram figuras indistintas que pareciam emergir da própria escuridão. O terror se instalou em mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A essa altura, o carro estava cercado. Eu não conseguia ver uma saída. A mulher apareceu novamente, mas agora ela não estava sozinha. As sombras haviam se unido a ela, formando um grupo de figuras espectrais que pareciam se mover em direção a mim. "Por favor, ajude-nos." As vozes ecoavam em uníssono, uma súplica que parecia me chamar para o abismo. Eu queria ajudá-los, mas a verdade era que o medo paralisava minhas ações. O carro começou a tremer novamente, e eu sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Em um momento de desespero, liguei os faróis em sua intensidade máxima, na esperança de dispersar as sombras. A luz cortou a escuridão, e por um breve instante, as figuras hesitaram. Era a única chance que eu tinha de escapar. Com a determinação renovada, coloquei o carro em movimento novamente, acelerando em direção ao grupo. A luz do farol parecia fazer com que as sombras hesitassem, e eu sabia que precisava usar isso a meu favor. O terror se misturava com uma esperança desesperada. Assim que passei pelo grupo, um grito coletivo ecoou na noite, e eu não olhei para trás. A estrada se abriu à minha frente, e eu acelerei, seguindo em frente até que a luz da cidade se tornou visível no horizonte. Cada segundo parecia uma eternidade, mas finalmente eu estava quase em casa. Ao entrar na cidade, uma onda de alívio me envolveu. O mundo iluminado e as pessoas ao redor eram como um refúgio após a escuridão. No entanto, mesmo em meio a tudo isso, eu não conseguia esquecer o que havia visto. A mulher, as sombras, os gritos, tudo permanecia gravado em minha mente. Agora, sempre que passo por aquela estrada, sinto um calafrio percorrer meu corpo. A escuridão nunca foi tão opressiva, e os sussurros das almas perdidas ainda ecoam em minha memória. Às vezes, quando o vento sopra, eu ouço aqueles mesmos sussurros, como se eles estivessem tentando me lembrar do que aconteceu naquela noite fatídica. O que realmente aconteceu na estrada maldita? É um mistério que eu nunca poderei esquecer. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal Sombra Mistério. Ative o sininho para não perder novos relatos. Compartilhe suas experiências nos comentários e desafie seus amigos a assistirem. A estrada pode esconder mistérios que nunca deveríamos descobrir.